Vamos então chamar o nosso convidado de hoje, Carlos Arndt, astrólogo e youtuber, que irá falar hoje conosco sobre os astros e a guerra na Europa. Boa tarde, Carlos. É um prazer tê-lo aqui novamente no programa Horizontes, né? Sempre nos trazendo o seu estudo, o seu conhecimento astrológico. Tenho a impressão que você esteve conosco já há uns 2 anos atrás, ou 1 ano e meio, e você falava exatamente desses aspectos que em 2022 nós iríamos sentir, né? Nós iríamos verificar, nós iríamos ver e, quiçá, né, até outros trânsitos, outras maneiras, outras dificuldades ainda possamos encontrar. Por favor, Carlos, vamos iniciar então. Fique à vontade. Boa tarde, Léa. Boa tarde ao pessoal da Rádio Web Manaus. Satisfação estar aqui com vocês novamente, né? Infelizmente, para vir trazer situações que são sempre complicadas que nós estamos vivendo, mas que nas oportunidades que a gente já esteve aqui com vocês, né? Nós falamos sobre esses aspectos todos que nós vamos viver. E, na verdade, a gente vai viver no ciclo pequeno situações muito complicadas até 2026, no ciclo pequeno, e no ciclo longo até 2052, né? Uau! Então, a gente entrou num processo que está mexendo com toda a estrutura mundial, e não vai parar isso, né? Nós tivemos pandemia, nós vamos ter esse conflito que está se acirrando. Acabei de receber uma notícia, preciso confirmar isso, né? Mas eu posso dar aqui para vocês de que Belarus parece que vai também entrar na guerra e invadir a Ucrânia hoje, né? Então, ainda a confirmar essa notícia, mas é o que está se veiculando aí. Então, a tendência do conflito se expandir ainda mais, né? E, lógico, nós estamos vivendo um processo astrológico que, como eu já comentei com você aqui, né, Léa? Lá em 2008, eu já fazia palestras falando sobre essa época, a partir de 2020, que a gente ia viver uma reestruturação muito grande no mundo, né? Mas a gente tem que lembrar que esse processo começou até um pouco antes, mais ou menos entre 2012 e 2015, quando nós tivemos um aspecto, uma quadratura entre Urano e Plutão, que foi a mesma, Léa, que aconteceu na década de 30 com a ascensão do nazismo, né? E que levou todo o processo da Segunda Guerra Mundial. Então nós tivemos esse mesmo processo entre 2012 e 2015, que depois nós podemos falar um pouquinho o que aconteceu naquela época. Mas não aconteceu nada de tão assim, aconteceu, só que nos subterrâneos, né? A preparação do cenário para este bote que está acontecendo agora, né, nesse conflito aí. Então é todo um monte de ciclos que estão se fechando e estão trazendo aí momentos bastante dramáticos para a gente. Perfeito. E o que isso pode, como você acabou de dizer, né? Mais um país entrando, esse conflito, a tendência de se alastrar cada vez mais, e é longo? Olha, os astros estão indicando que a coisa veio para ficar um bom tempo aí, né? A gente tem um processo de maturação astrológica que vai ser bastante crítico de agora até 2024, né? Porque o que acontece? Na astrologia, Léa, Marte, ele é relacionado à guerra, A né? guerra. Conflitos, né? Enfim, essas situações todas. O Marte, ele entrou na mesma zona de fogo, que a gente chama, que ele entrou lá em 2020, no começo da pandemia, que foi mais ou menos, acho que a época que eu vim aqui pela primeira vez, que estava pegando fogo, aquela coisa da pandemia, o mundo estava todo desestruturado, mas aí não por um conflito mundial, mas por uma pandemia. Mas, de qualquer forma, o mundo estava se desestruturando por conta de um evento global, né? A guerra ainda não é global, mas ela já é economicamente global. Nós vimos ontem com as filas nos postos de gasolina. Não sei quanto que está o preço da gasolina aí para vocês, mas aqui o negócio já está estourando aí mais de R$7, quase R$8, né? Então, economicamente, com sanções e tudo mais, isso daí
não se desfaz rapidamente, Léa, né? Isso daí tem ainda os efeitos cumulativos dessa crise toda que está se gerando por conta de se tentar cancelar a Rússia do mundo, se quer cancelar uma civilização do mundo, né, por conta desse conflito que está acontecendo. E a Rússia, existe uma interdependência econômica do mundo para com a Rússia, então isso vai gerar problemas. Por exemplo, o trigo, eles são produtores, se não me engano, maiores produtores de trigo. Então vai faltar trigo, né? Vai faltar gás lá na Europa. Clientes meus que moram na Europa já estão desesperados, pagando 3 vezes mais a conta de gás e eletricidade lá. Então, de uma certa forma, globalmente, já está sendo feita essa desestruturação. Tá? Agora, militarmente, será que a guerra vai assumir um status mais global? Né? Segundo os astros, sim. Porque o Marte ele vai fazer o seu caminho, ele encontrou-se, no momento em que a guerra estava estourando, né, Marte estava encontrando com Plutão. Né? Marte, guerra, Plutão, destruição e morte. Mas também o uso do poder e também do poder nuclear. Nós tivemos a ameaça nuclear no dia em que esta conjunção ficou exatíssima no céu, no dia 3, nós tivemos a ameaça nuclear e nós tivemos também a invasão daquela usina nuclear na Ucrânia, aquela briga acontecendo lá dentro. Então, o tema nuclear está aí no ar. E os astros já deram o tom. Então, isso pode ganhar volume, dependendo do movimento de Marte, e nos trazer aí um perigo seríssimo para o futuro. Mas não para aí, porque Marte, agora no dia 5 e 6 de abril, ele se encontra com Saturno. Saturno tem a ver com os poderes, com as potências. Não é? E Marte é conflito. Então pode ser que a partir de abril a coisa comece a ganhar um outro volume e mexa realmente com as... Porque até então fica uma história de guerra entre Rússia e Ucrânia, mas não é isso. Isso é o que a televisão vende para vocês. O que existe é uma guerra entre Estados Unidos e a Rússia, pela hegemonia mundial. Mas por parte dos Estados Unidos, que não consegue conviver com uma Rússia crescendo e com uma China crescendo. Né? Então nós temos uma guerra aí que a Ucrânia está sendo massacrada, usada como tabuleiro ali numa disputa entre duas potências, como sempre aconteceu no mundo, com Palestina, Israel, está acontecendo com a Síria, você tem ali Estados Unidos e Rússia brigando naquela região, entre eles, mas usando a Síria como tabuleiro para esse jogo. Então acontece, só que agora é na Europa, né? Quando é na Síria, quando é no Iêmen, ninguém está nem aí, ninguém faz reza, ninguém faz videozinho, né? Ninguém fica solidário a nada, mas agora que está acontecendo no seio da Europa, né? Onde as pessoas se acham mais civilizadas, né? Aí o pessoal está todo condoído, está todo assim mexido, e a televisão, evidentemente, está fazendo o seu... Porque é lógico, toda guerra mostra cenas terríveis, pessoas fugindo, ninguém quer estar na pele daquelas pessoas, que não tem nada a ver com isso, né? As pessoas fugindo, imagina você ter que sair da sua casa com a roupa no corpo, às vezes não dá para levar a mala, não dá para levar o seu gato, o seu cachorro, ir para outro país, isso é terrível, né? Ninguém minimiza isso, só que a televisão pega esses recortes e maximiza o emocional das pessoas com isso, para ganhar adeptos para um lado ou para o outro dessa guerra, né? Então existe um jogo de manipulação, que também tem a ver com outro planeta, que é Netuno, que tem a ver com as cortinas de fumaça, com as mentiras, com as fake news, e que está no seu signo de peixe terminando o seu trânsito. Então a gente está vivendo um período agora entre 2024 e até 2026, por isso que eu falei do ciclo curto, né? De Netuno terminando o seu trânsito em peixes, o que vai trazer revelações, acabou de se revelar aí, né? Que existem laboratórios de armas bacteriológicas e químicas dos Estados Unidos na Ucrânia. Daí você começa a pensar nas razões do Putin também, né? Como é que ele vai aceitar que o seu país vizinho abrigue um laboratório de armas que pode contaminar o seu povo, atacar seu povo. Não justifica ele invadir um país por conta disso. Mas veja como que nós estamos vivendo um processo diabólico, né? Sim, e é uma guerra midiática, né? Porque Exato. Muitos desses assuntos, dessas notícias, não chegam na mídia ocidental, vamos dizer assim. Né? Eles filtram, né? Filtram porque Exatamente. a mídia, ela é basicamente, os donos dos grandes veículos são os mesmos que também são acionistas em empresas de armas, que são acionistas nas empresas das Big Pharmas e das Big Techs. Então, esse povo, eles vão contar a história que convém a eles. E, infelizmente, o nosso povo muito mal informado, muito fragilizado
é importante analisar esse ponto da questão, Léa. Nós estamos vendo um período de muita fragilização desde 2008, com a crise financeira. Sim, então, e o Covid fragilizou também, né? Exato, a pandemia, a crise financeira, né? Os conflitos e as polarizações políticas em tudo quanto é canto, essa guerra política posta aí, né? Tudo isso fragilizou, fez com que as pessoas se tornassem mais amargas, mais esperançadas, mais assim, revoltadas, indignadas. Então, qualquer rastilho de pólvora gera uma explosão. Por isso que eu temo, e eu falei isso já nos meus vídeos, e agora está se confirmando que, se for verdade, que Belarus vai entrar na guerra, invadindo a Ucrânia, e a Sérvia está fazendo agora um protesto pró-Rússia, uma tendência também de entrar nessa guerra e recuperar os seus territórios perdidos, que a OTAN bombardeou, quase destruiu a cidade de Belgrado, né, para poder defender os bósnios que estavam pedindo na época a sua... Veja como o jogo é invertido, né? Na época, os bósnios pediram a sua independência da Sérvia e teve a guerra da Bósnia e a OTAN ficou do lado dos bósnios, né? E agora os russos lá, étnicos do Donbass, pedem a sua independência e aí os Estados Unidos ficam contra isso, né? Então você tem... Veja como que é complexo. E eu falei que isso pode mobilizar as outras agendas mal resolvidas. Porque aquela região, na verdade, Olé, aquela região da antiga Iugoslávia, da própria Ucrânia, é tudo região mal resolvida do desmantelamento da União Soviética. Impuseram soluções tampão ali que não agradou nem a gregos e nem troianos. A grande verdade é essa. Né? Então, Sérvio perdeu seus terrenos, croatas, kosovares, né? Enfim, está tudo ali se estressando há 30 anos que está essa panela de pressão. Né? E a mesma coisa com a Ucrânia, o pessoal do Donbass. Uma outra área de conflito que ninguém fala é Nagorno-Karabakh, ali na região Armênia, Azerbaijão. É outro barril de pólvora que está ali também. Então, tudo isso pode, com este conflito, ganhar uma dimensão e sair do controle até dessas próprias potências que acham que estão controlando tudo. Né? E aí, quando a gente vê, o mundo pode estar, assim, num processo, assim, pegando fogo. E essa guerra vai contaminar, e já está contaminando, a disputa aqui dentro do Brasil também. Então, veja o quadro não é bom. Não. Eu tenho uma pergunta aqui do Jefferson Sampaio, nosso gerente, né, de tecnologia. Então, ele diz assim, pergunta para o Carlos se em novembro deste ano tem algum sinal astrológico importante, ou o que temos para novembro deste ano, no ponto de vista astrológico. Nós temos, se não me engano, um eclipse. Agora eu precisava depois confirmar isso. Tem um eclipse. A gente tem eclipses agora em abril e maio e depois em novembro, né? Eu ainda não estou olhando para lá ainda, tá? Não estou olhando assim para os... porque tem muita confusão para acontecer ainda aqui agora. Porque a gente vai... Olha, o que eu posso colocar de datas para ficar mais claro de eventos astrológicos importantes. Esse do começo de abril, de Marte em conjunção com Saturno, as coisas vão ferver no começo de abril. Tá? Depois, o mês de maio, nós temos 2 eventos astrológicos envolvendo Marte com Netuno e com Júpiter, em Peixes. Provavelmente, a segunda quinzena de maio vai ser um período em que todo mundo vai ficar boquiaberto das grandes revelações que vão surgir com essa guerra aí. Então, quem está muito assim na torcida por um time ou por outro, é melhor ir devagar, porque a história é bem outra. E vai ser revelado em breve e pode ser também a manipulação. Então, maio vai ter essa mexida com a energia do signo de Peixes. E também com os oceanos. Perigo de guerra oceânica no mar, contaminação, explosão de bomba, como eu já falei muito nos meus vídeos, em função de algumas profecias de Nostradamus que tratam dessa questão de uma explosão no mar. Então, em maio é um perigo da gente viver isso. Depois nós temos um outro momento crítico, vai ser em agosto, quando entra a questão das tecnologias de guerra e da internet. Porque Marte faz conjunção com Urano, e o risco da gente ter uma disrupção de eletricidade, de transmissão, é muito grande. Se o conflito ganhar volume e se expandir. Né?
Então é um outro momento, assim, em direção já ao final do ano. E nós temos aí em novembro, eclipse também. Como você disse, né, que é um prazer, né, e eu também estarmos juntos aqui no programa Horizontes, mas infelizmente as notícias, as informações não são nada tranquilas, nada ameno. Antes de continuarmos, eu quero agradecer a audiência aqui do Facebook, Dalva Lira, Jane Rubim, Cristine Nascimento, Sônia Molinari, Janice, Ana Mocelin, Márcia Peçanha, Jussara Narguile. A Janice diz assim, ó, parece uma coisa orquestrada para que se esteja sempre com medo, sob tensão. Marilene Pomo está aqui conosco, Terezinha Erdrig, Ilza Ferreira, Leila Pereira Leite, minha irmã. Muito boa tarde, ela diz aqui, para estudiosa e astróloga também, está aqui fazendo parte e te assistindo, Carlos, que bom. Legal. José Aparecido Silva diz assim, sou admirador incondicional, suas análises são bem condizentes com a realidade, sem devaneios. Carlos, é o fim do paradigma? É o fim do capitalismo? A democracia que a gente pensa que vive e não vive? Não, o mundo que a gente vivia deixou de existir. Esquece, ele já virou a página lá com a pandemia e vira a página com esse conflito. Esse acirramento, dificilmente a gente vai conseguir juntar os cacos do velho mundo novamente e conseguir tocar a vida como era antes, tá? Só para, antes de eu seguir com esse raciocínio, para dar a resposta completa, enquanto você estava fazendo seu merchan, aí eu fui olhar aqui nos dados, e realmente nós temos um eclipse lunar em novembro, né, e um eclipse solar em outubro, final de outubro. Então, virada de outubro para novembro, também temos eclipses poderosos aí, que depois, a tempo, nós vamos trabalhar isso lá no canal e explicar o que isso pode influenciar também nos astros. Agora, voltando ao que você tinha perguntado, né, isso daí já estava, de uma certa forma, previsto por conta daquela tríplice conjunção em Capricórnio. Capricórnio é o signo que representa as estruturas de mundo, né? E quando você teve a junção de Júpiter, Saturno e Plutão ali, e aí começou a pandemia a partir dali, estava na cara que o nosso mundo ia passar por uma sacudida e que não ia ficar só ali, né? E então existem pelo menos 3 camadas que a gente pode colocar aí: a pandemia, a guerra e as alterações climáticas e as questões de catástrofes geofísicas que nós vamos estar acelerando também no processo. Então, tudo isso, Léa, está contribuindo para um cenário, né? Embora a gente tente evitar essa palavra para não criar alarmismo, mas não tem outra palavra a não ser dizer um cenário apocalíptico, né? O que a gente está vivenciando. E isso gera uma série de gatilhos nas pessoas, gera uma série de questões. Agora, esse conflito especificamente, ele é o resultado, ele não começou agora, né? As pessoas não têm uma noção, às vezes, do contexto em que as coisas estão acontecendo. Mas esse conflito, ele remonta de 8 anos atrás. 8 anos atrás, nós tivemos grupos fazendo protestos na Ucrânia e derrubaram o governo ucraniano. 2014. Isso, 2014, lá na Maidan, né? Então, o que aconteceu ali? Você tinha televisão dizendo que os políticos eram corruptos, que precisava fazer uma limpeza, né? E pessoas na rua. Aí a gente pergunta, vocês lembram de algum país que passou por isso, por esses mesmos períodos? Eu já ia dizer, parecido com quem, né? Exatamente, né? Tá assim, que interessante. E aí, aconteceu todos esses movimentos, Primavera Árabe, que derrubou, né, os governos. Ah, mas o Saddam era tirânico. Verdade. Ah, o Gaddafi era tirânico. Mas eles eram lá, né? Eu acho gozado que os Estados Unidos eles querem vender a fórmula do seu modo de vida dos outros. Saddam Hussein era o problema dos iraquianos. Quem tinha que se resolver com o Saddam Hussein seriam os próprios iraquianos, removendo ele do poder, matando, fazendo o que tinha que fazer. Mas era o problema dos iraquianos. O Gaddafi era o problema dos líbios, né? Assim como o Assad é problema dos sírios. Mas os Estados Unidos ele se enfia ali
demoniza essas figuras aqui para nós do Ocidente, né? E vai lá e vai destruindo, e larga o país todo destroçado. O Iraque está uma desgraça, a Líbia está uma desgraça, a Síria está lá numa guerra de mais de 10 anos que não se resolve. Isso sem falar no conflito da Palestina com Israel. Então, quando você começa a colocar na ponta do lápis, quem é aí, né? Já que tem que fazer a conta do vilão, né? Ah, o Putin. Estava vendo agora que o Facebook permite que se mande matar o Putin, quer dizer, uma coisa que era proibido nas normas éticas da rede social, você fazer discurso de ódio e de atentado à vida do outro, eles estão permitindo que faça em relação ao Putin. Pera lá, né? Então, assim, olha onde nós estamos indo. E aí, aproveita esse movimento de manada das pessoas, né? As pessoas totalmente hipnotizadas por uma mídia que fica bombardeando informações de dramaticidade, mexendo com tudo as emoções delas aqui dentro, mexe com gatilhos. Então, a situação está muito perigosa, está muito perigosa. E a gente não sabe o que... Porque o outro lado de lá, nós não somos daquela cultura, nós não conhecemos o modo de ser dos russos, né, dos islâmicos. Eles têm uma outra forma de organizar a vida deles, que não significa que seja melhor ou pior do que a nossa, é a forma deles. E eu acho que esses povos, eles tinham que deixar lá, aí eles se resolverem de acordo com a sua cultura, com as suas leis. Por que a gente tem que ocidentalizar os costumes do Oriente? Sim. Né? Então nós estamos tendo uma reação também do sentido, pera lá, vocês não vão aqui querer colocar a agenda americana aqui. Então a Rússia já deu o seu parado, a China do outro lado ronca aqui, o Irã ronca dali, e aí, lógico, para os Estados Unidos, ele faz o quê? Demoniza esses países, né? Cria, então, russofobia, islamofobia, sinofobia, e as pessoas acabam introjetando esse veneno dentro delas e começam a destilar isso. E aí vem o Facebook e fala, pode mandar matar o Putin que eu deixo. O que é isso, gente? É verdade. É uma loucura mesmo. Tem uma pergunta aqui que nos chegou pela Twitch TV. Tiano Fonseca. Seria possível dizer que esses movimentos geopolíticos atuais teriam a mesma função da Primeira Guerra Mundial, que serviu para pôr fim à ordem mundial dos impérios ultramarinos? Tem relação, né? Essa região ali era o antigo Império Otomano, né? Que ele existiu desde lá da tomada de Constantinopla no século XIV, XV lá, né? Então, e aí foi justamente, ainda ficou um período quando o Império Romano se fragmentou em dois, na verdade. O que caiu, quando a gente fala a queda do Império Romano, é do Ocidente, porque no Oriente continuou como Império Bizantino. E depois isso foi substituído por esse Império Otomano, que durou até a Primeira Guerra Mundial. Então ali, Inglaterra, que na verdade era a força, né? Os Estados Unidos não eram o xerife da época, era a Inglaterra que tinha essa posição, e França também, né? Eles caíram em cima do Império Otomano, retalharam, fatiaram ao seu bel prazer. Então o Líbano ficou com a França, né? O Egito ficou com a Inglaterra, e ali também esses países da Sérvia. Então, o que aconteceu? Começou os movimentos em busca dos seus nacionalismos, né? Então, uma vez que você deixou de fazer parte de um grande império, ruiu o Império Otomano, Império Austro-Húngaro, essas coisas todas, os grupos nacionais começaram a brigar. E o estopim da Primeira Guerra Mundial foi justamente um sérvio de um grupo nacionalista que vai e mata o arquiduque do Império Austro-Húngaro, e a Primeira Guerra começa a partir daí. Naquela região da Sérvia ali, da região do que era ali a antiga Iugoslávia, essa região que é muito próxima dos Balcãs, ali onde está a Ucrânia, e onde também mais para cima ali você já tem a região do Belarus, que está querendo entrar na guerra pelas histórias que nós estamos vendo aqui. Então, realmente, são coisas mal resolvidas do Ocidente, desde lá da queda do Império Otomano, querendo decidir os destinos desses países, né? Então veja o coitado do Líbano, uma nação linda, um povo maravilhoso, né? O que fizeram com aquele país? E até hoje Israel continua bombardeando o sul do Líbano e isso não é noticiado.
pessoas têm suas casas estouradas, as famílias têm que sair correndo, fugidas. Cadê isso na mídia? Não se mostra isso, né? Então, assim, há uma seletividade da mídia de mostrar quais conflitos interessa a gente mostrar e motivar a solidariedade das pessoas. Então, tem um monte de gente chorando e rezando pelos ucranianos. Mas e os iemenitas? E os libaneses? E os iraquianos? E os afegãos? E os armênios? Também estão acossados. Provavelmente a guerra do Iêmen matou muito mais do que qualquer dessas outras guerras que nós estamos falando aqui agora. Então, é muito incoerente tudo o que está acontecendo. E as pessoas são motivadas apenas pela narrativa do que a televisão colocou na cabeça e elas ficam papagueando. E se você não seguir essa narrativa, você é o cara louco, você é o cara extremista, você é o cara putinista, né? E não é nada disso. Né? É só olhar as questões com seriedade e ponderação. Carlos, antes de nós iniciarmos, né, do programa estar no ar, a gente estava conversando e você disse que tem receio, deve ter motivos, obviamente, receio da internet e das redes bancárias. Dá um boom para tudo. Isso vai vir para aspectos astrológicos, obviamente, né? Poderia falar um pouquinho para nós mais sobre isso. Seria uma maneira de romper com isso? Como ficaríamos? Né? A gente não sabe, como alguém colocou ali, que a situação parece orquestrada, né? E realmente dá a impressão que os movimentos são e foram orquestrados, né? Foram orquestrados. Então a gente não sabe quais são os próximos passos dessa sandice toda que está se fazendo aí, né? Então, como existem muitas teorias da conspiração e guerra é um campo para isso daí florescer muito rapidamente. Então saiu notícia aí de que a Rússia teria uma arma capaz de desconectar a eletricidade, criar um pulso magnético, eletromagnético, não entendo muito disso, que apagaria, né, daria blackout nos lugares e tudo mais. Né? É uma das coisas que se fala. Mas ninguém garante que tenha mesmo, e ninguém garante que os Estados Unidos também não tenha essa arma. Né? Porque, veja, só no, e uma arma desse tipo poderia realmente desconectar a internet, e aí desconecta, obviamente, o banco, porque a gente faz operação hoje praticamente tudo pelo celular. Tá tudo lá. O seu dinheiro não está guardado numa caixinha de sapato guardada lá no banco. Lá tenho R$2.000 na conta, tá lá, não tá as notinhas lá, uma em cima da outra. É um número que está num HD. Não é? Então, se apagar o HD, tchau, teu dinheiro. Como é que você vai provar depois que você tinha aquilo lá? Você vai ficar tirando extrato todo dia da sua conta, você sem saber que dia que pode cair algum problema da internet, né? Então, assim, é muito sério. Isso pode trazer problemas para as pessoas, né? Além da questão da comunicabilidade. Nós trabalhamos praticamente pela internet. A pandemia jogou muitas profissões para a internet. Hoje você tem entregador de gás que depende do WhatsApp, né? Você tem professor que trabalha online para vários lugares. Seria o caos total. Seria o caos total, né? Então, agora, até onde esse caos ele pode favorecer ou não esses intentos que se está colocando sobre a humanidade, né? Fala-se tanto do grande reset, né? Que seria aí também uma teoria da conspiração, de que as grandes fortunas iam gerar uma zerada na economia. Até eles não perdem, né? Porque o deles está bem guardado em barras de ouro. Né? É diferente, eles não têm dinheiro em banco, né? O que eles têm no banco é para eles pagar o iate, né? As coisas, mas a grande fortuna deles está bem guardada em bunkers e em barra de ouro. Então esse pessoal nunca vai estar descoberto, né? E para a gente, ó, nós somos ali galinha que eles jogam querela para a gente lá, né? Então, tirar a nossa conta do banco do ar, para eles não vai causar grande... Para nós vai. Mas para eles, para esse 1% que está lá em cima... Os senhores do poder, né? Uhum. As 4, 5 famílias, né? Uhum. É terrível, né? Como comandam, né? Comandam nas horas certas. Por exemplo, Covid. Né? Acabou a pandemia, agora nós temos a guerra.
Eu vi uma pessoa falando que o Putin vai ganhar o prêmio Nobel de Medicina porque ele conseguiu acabar com a pandemia, né? Porque não se fala mais dela. E daí surgem, né, esse tipo de comentário, piadinha, né? Inclusive Coca-Cola e McDonald's saiu da Rússia, então a população russa vai se tornar mais saudável. E isso é uma coisa interessante a gente observar, porque isso é um valor nosso, né? Nós compramos isso. Ah, eu preciso ter um shopping center perto da minha casa. Eu preciso ter um McDonald's, uma loja da Zara. Preciso ter. A gente comprou esse modelo de vida. Agora, quem garante que a população russa, que é um país enorme, que vive em situações totalmente diferentes, a diversidade de modos de vida dentro da Rússia é muito grande. Tem pessoas que são aldeias montanhesas que vivem ali, Uhum. né? Vai fazer falta McDonald's para esse pessoal? Vai fazer falta de shopping center, CIA, essas coisas? Provavelmente não. Né? E não se esqueça que esse pessoal viveu, né, 70 anos, né, numa condição aí isolada desse mundo na União Soviética. Sim. Então, de repente, as pessoas falam assim, a pessoa ocidental aqui, ela pode achar que é o fim do mundo, ela ficar sem um McDonald's, sem uma Coca-Cola, mas pode ser que isso daí lá para o russo, eles estão um pouco se lixando com isso daí, entendeu? Porque o modo de vida é outro, o modo de pensar é outro. E a gente tem que olhar pelos olhos dessa outra civilização que a gente não conhece nada e fica julgando daqui, né? Estamos muito, Brasil e Rússia, estamos muito distantes, por mais informações que se receba, a gente nunca vai ter certeza, né, Carlos? Porque a gente não conhece a cultura, a gente não foi até lá, enfim, né? Ou alguém que viveu lá, que vá nos trazer, já é totalmente diferente, que vai nos trazer todas essas informações. Maria das Dores Bernardo, aqui no Facebook, diz assim: astrologicamente haverá mudanças na mídia tradicional? Estamos vendo que telespectadores, assinantes já cobram de várias emissoras mudança nessa postura oficial do Ocidente. Isso é ótimo, né? Sinal de que existe o contramovimento, né? Porque, gente, se nós não começarmos a fazer algum tipo de mobilização em torno dessas questões e cobrar a verdade, cobrar que se dê pelo menos os dois lados da questão. Eu estava comentando com você, acho que eu comentei, que eu postei ontem um link de uma notícia sobre essa questão de armas biológicas, mas um link da RT, da Russian TV. E o meu Facebook aparece as pessoas que entraram lá, está aparecendo um sinal de rastreamento. Quer dizer, eu não posso publicar a versão do outro lado. Uhum. Né? Automaticamente eu entro em suspeição. Então, isso é censura. Claro. Criaram a bolha, a gente ficou preso dentro dela, agora nós estamos sendo espremidos dentro dessa bolha. Então, esses movimentos de querer furar a bolha, pera lá, né? E cobrar dos meios de comunicação que passem a ter uma cobertura mais isenta das coisas, mas é difícil porque a gente está batendo com gigantes, né? São gigantes aí, eles estão conectados com as big pharmas, com as big techs, com a indústria armamentista, é a mesma turma, não é? E é a mesma turma que decide qual vai ser a taxa de juro que o empresário vai ter que pagar aqui no Brasil, é a mesma turma que decide, né, qual é a política de preços do petróleo que vai ter aqui no Brasil. É essa mesma turma que a gente deixou entrar. A gente deixou entrar e elas foram com o discursinho, né, de que tem que privatizar, de que tem que acabar com o Estado, de que tem que abrir o Brasil para o mundo, né? E a gente foi abrindo as pernas, né? Foi abrindo, e agora a coisa está complicada. Globalização. Exatamente. Marilene, não a globalização. Existem duas formas de se entender a globalização. Uma coisa é a globalização em si da troca, que eu acho fundamental. De hoje você poder fazer um curso numa universidade dos Estados Unidos pela internet. Então, esse aspecto do global é importante, do intercâmbio cultural entre as pessoas, né? Coisa que antigamente, por exemplo, se você quisesse fazer um curso fora nos Estados Unidos, você tinha que ir para lá, né, gastar um dinheiro. Hoje você pode fazer curso remoto, Então hoje você tem a tecnologia e a internet permitiu essa globalização. Agora, a globalização econômica,
né, que está fazendo com que o capital cada vez se torne mais fictício, né, o capital de especulação e não de produção de riqueza, e cada vez mais esse dinheiro concentrado nas bolsas e o pessoal ganha dinheiro e cada vez menos investindo na produção e na geração de emprego, isso daí entrou aqui como sendo uma norma, tem que ser assim, e por isso que você hoje tem uma massa de jovens na casa dos 20 anos de idade, não importa se ele tenha tido faculdade ou não, não encontra emprego do mesmo jeito. Eles chamam de geração nem como se eles fossem vagabundos, eles não são vagabundos. Eles são geração nem estuda, nem trabalha, porque não se dá oportunidade e condições para eles. Por quê? Porque não se produz emprego. E também não se dá a valorização da educação mais para esses jovens. Por que eles vão estudar se eles não têm mais lugar no mundo? Então, isso eu sei, trabalhei 30 anos com alunos pré-vestibulandos, eu sei o quanto eles esmorecem, o quanto eles perdem a força, o entusiasmo quando eles olham para o mundo que não tem lugar para eles, porque o mundo não cresce, o mundo não os abriga, né? Só se ganha dinheiro na especulação cada vez mais, fortunas mais ricas e o povo mais pobre, e governos como esse que nós temos aí, que estão diretamente alinhados com o capital, diretamente alinhados com essa política de desestruturação do Estado, das estatais, acabar com toda a nossa cobertura social, né, aposentadoria, direitos trabalhistas, Sim, e deixar a gente nessa desgraça que nós estamos vivendo. É isso mesmo. Só suspirando e respirando bem fundo, porque é avassalador, né, tudo isso. Eu tenho aqui uma pergunta, deixa eu ver o que eu fiz aqui, que sumiu aqui, da Marilene Pomo no Facebook. Não é pergunta, é uma contribuição. Quem não tem conhecimento de geopolítica está realmente demonizando Putin. Isso abrange mais de 90% da população. Ana Mocelin diz, sempre aprendo com o professor. Uhum. Eu vou ler só mais uma, depois você pode comentar, né, o que a Marilene disse. Aqui, Bárbara Sandrini diz assim, ó, o Biden acabou de anunciar que a sanção dos Estados Unidos e disse que não atacaria a Rússia através da Ucrânia, pois seria a Terceira Guerra Mundial. E quando questionado sobre se a Rússia usaria armas biológicas, ele disse que sofreriam consequências graves. Já estamos vivendo na pele o que esse Urano em Touro vai fazer com a economia mundial. O Armit é muito bom e didático. Por favor. Por aí você vê a hipocrisia do Biden, né? Então, assim, ele foi lá, ele provocou e fez... os Estados Unidos financiaram os golpes que aconteceram lá, da Praça Maidan, aquela situação toda, fomentou grupos, se tem lá o Batalhão da Azov, que é um grupo de inspiração nazista. Existem documentários, eu postei aquele documentário Máscaras da Revolução, tá aí no YouTube, não sei se tiraram ainda, se já censuraram, que mostra a contribuição dos neonazistas na derrubada do governo ucraniano para pôr um governo pró-Estados Unidos. Isso já na época do Obama lá. O Biden era o vice, né? Então, eles orquestraram aquela situação toda e agora o Biden vem falar que ele não vai entrar ali para ajudar a Ucrânia, quer dizer, ele criou a situação, jogou a Ucrânia, mandou a Ucrânia cutucar a onça com vara curta, e agora que a onça veio por cima, né, ele tira o time, mas fica mandando todo mundo ficar contra a onça, que o problema é a onça. Mas o problema não são eles? Não foram eles que começaram toda essa história, indo se meter onde não deviam? Indo mexer numa história que não tinha que mexer? Afinal de contas, Ucrânia e Rússia sempre foram uma coisa só, praticamente, ali. Não havia porque... Então, e onde os Estados Unidos vão, eles colocam a dissensão, a divisão da sociedade. E aqui no Brasil, eles operaram da mesma forma desde 2014. Desde 2014, aqueles movimentos de rua que a gente achava que tinha uma inspiração na época, a gente até foi levado a pensar, mas hoje, analisando, foi a mesma estratégia política usada na Ucrânia, usaram aqui no Brasil para dividir a sociedade, enfraquecer as nossas instituições e abrir o caminho para fantoches. Zelensky é um fantoche dos Estados Unidos, Bolsonaro é um fantoche dos Estados Unidos, Paulo Guedes é um fantoche dos Estados Unidos.
E é isso que nós estamos fazendo. E nós permitimos tudo isso. Porque a gente também tem que nos chamar à responsabilidade, né? Porque a gente vai muito na onda da mídia, a gente acredita muito no que se fala na televisão, a gente vai comprando essas ideias e vai deixando de ter senso crítico, em vez de buscar uma leitura, buscar uma informação de outra fonte diferente, né? Ter uma maturidade no entendimento. Mas eu acho que há uma mudança, né? A Marilena falou 90%, eu não sei se é 90%, porque sai uma pesquisa que diz que 50% da população meio que tá, não é que está favorável ao Putin, mas ela não está demonizando assim o Putin. Então, tem uma parte da população que está percebendo o jogo. Mas é claro, é muito frágil tudo isso, porque basta a televisão colocar uma cena de uma mamãe chorando, de uma criança com sangue correndo para a testa, pronto, todo mundo volta para os 90% de pessoas doloridas com aquela situação toda, e Putin, o malvadão, o novo Hitler. É difícil, a manipulação é muito grande, né? A Cleide Palmeira diz assim, comentando, né, a relação Brasil. Assisti também e vi o Brasil naquele cenário. A nossa sorte é que não foi derramado sangue aqui no Brasil. Isso aí. Ainda. Uau! Ai, Carlos, que loucura! Que tempos são esses, né? Que tempos são esses, as nossas crianças, os pequenos, né? Hoje eu vi uma notícia de um batalhão de tiro, né? Um batalhão que faz tiro ao alvo, colocam no alvo do tiro a imagem de um candidato a presidente aí que está liderando as pesquisas. O que você está formando com isso? Batalhão de Azov. Sim. Da Ucrânia. Porque se você assiste o documentário Máscaras da Revolução, você vê essas milícias, eles são fardados, eles têm braceletes com símbolos ali, igual as milícias de Hitler, né? Eles param caminhões, se é russo, se a pessoa é de etnia russa, eles não deixam passar, né? Eles estão tocando terror desde 2014 naquela região. Né? E racial também, né? Eu ouvi Exato. Que negros, né? Os negros não passam, só os brancos. Eu quero ver esse povo brasileiro que está se alistando para ir lá lutar pelos ucranianos, como é que vai ser, porque os ucranianos não vão receber, porque nós somos também considerados raça impura para esse povo lá, né? E do outro lado também vão ser inimigos dos russos, e por ser soldado não de forças, como é que fala, credenciadas de verdade, se você for pego ali, vão matar você e não está sujeito às leis de guerra internacional. Então, olha e esses grupos neonazistas que tem lá na Ucrânia, nós temos aqui, vocês viram aí recentemente a quantidade de células neonazistas aqui no Brasil, vimos o caso do deputado que defendeu o nazismo, do outro menino youtuber que defendeu o nazismo, toda a celeuma que isso daí deu, né? E vale lembrar, voltando lá para o começo da nossa conversa, 2012 e 2014, que teve aquela quadratura de Urano-Plutão, que foi a mesma que aconteceu na década de 30, que levou o nazismo ao poder, ela aconteceu nessa época das revoluções da Ucrânia e do Vem Pra Rua aqui no Brasil. Eu já ia comentar sobre isso. Está se repetindo o que aconteceu em 1930, quando cresceu, porque é incrível a quantidade de países, né? A Europa, lá no próprio Oriente, né? Na Rússia, ali, a Ucrânia, poderes, né? Governos, presidentes extremamente da direita e não fascistas, né? Incrível. E aí, você veja, dividem as pessoas nessa briga ideológica da esquerda com a direita, né? Então, se você é de direita, não falo mais com você, eu te cancelo, né? Então, criou-se esse motivador, né, para dissensão entre as pessoas, porque é aquela coisa, dividir para conquistar, né? Já disse isso, acho que foi um general romano que disse isso, dividir para conquistar. Você divide um povo, cria a dissensão entre eles, você perde a coesão, perde a força. Um povo que está dividido ele não tem força contra os invasores. E aí entra a invasão ideológica. Só que ao mesmo tempo que está essa briga aí, né, os Estados Unidos, quando viu que vai ficar sem petróleo da Rússia, correu aonde? Foi conversar com o Maduro na Venezuela, né, que eles demonizaram. Maduro era o demônio, até antes do Putin invadir a Venezuela, o vilão do mês era o Maduro. Agora não é mais.
né? Eles forjaram um presidente fake chamado Juan Guaidó, que dizia que era o presidente legítimo da Venezuela, em contraposição ao Maduro, né? Mas na hora de vir negociar o petróleo, eles foram negociar com o presidente que eles criaram, o fake, o Juan Guaidó? Não, eles foram falar com o Maduro. Então, nessa hora não tem ideologia. Eu falo isso no meu canal. Dinheiro não é comunista, não é socialista, não é nazista, não é capitalista. Dinheiro é dinheiro. E o único partido que manda no mundo mesmo é o partido do dinheiro. E como o dinheiro deles está convertido em ouro e muito bem guardado, eles estão se lixando se a internet cair. Se você ficar 3 dias na fila do banco para tirar R$ 100, se você vai para o supermercado ficar 5 horas para pegar um saco de arroz racionado. Porque se a guerra continuar nesse nível, nessa escalada, nós vamos chegar nos próximos meses em situação assim, de você receber caminhão com combustível a cada 10, 15 dias na sua cidade, e racionado, tá? E comida no supermercado, fila, porque foi assim na Segunda Guerra Mundial. Sim. A Segunda Guerra foi até pior, porque não tinha nem mais o supermercado, porque tinha sido bombardeado. Então o que as pessoas faziam? Fila, né, com a roupa do corpo, para encontrar um grupo do Exército da Salvação que estava servindo sopa. Você pegava uma concha para passar 2 dias com uma concha de sopa, não tinha nem panela, era uma lata de cera. É só conversar com os nossos avós, bisavós que vivenciaram tudo isso. Exatamente. Eles vão contar, foi assim. A gente espera que a Europa não chegue nesse processo de destruição e de voltar a essas cenas, mas do ponto de vista econômico, nós vamos ficar com a lata de cera na mão, sim, no supermercado, no banco, se a coisa tiver uma escalada pelo que os astros estão apontando que vai ter. E é terrível a mídia, né? A mídia ocidental, vamos dizer assim, essa que a gente vê, porque não é falado isso, e os jovens, a maioria da população, não se dão conta que são épocas de poupar, época de se cuidar, época de se preservar, né? De juntar, unir, porque não se sabe o que vem pela frente. Né? E essa juventude não tem esse conhecimento, não tem essa informação, e eles não estão nem aí. A população toda vai ser pega de surpresa, que acha que a guerra é muito distante, está muito longe, que não vai nos afetar. Né? Tem gente, Lé, que não estava nem aí com a guerra, o problema é meu, né? Não está nem aí com o que está acontecendo. E aí ontem, como eu falei no meu vídeo hoje, deu com a cara na parede da realidade, né? Teve que correr no posto, porque ia acabar o combustível. Tem cidade que acabou o combustível, porque as pessoas correram para abastecer por causa da alta. E vai subir mais. Né? Essa subida vai chegar uma hora que, se continuar desse jeito, com as sanções econômicas e com a Rússia fechando a torneira do petróleo e do gás, lógico, os países ricos vão comprar. Aí começa aquela questão da oferta e da procura, né? Quem tem gás, petróleo, vai vender a um preço alto para aquele que tem dinheiro para pagar. E os países pobres vão ficar chupando o dedo, né? E a gente poderia estar com uma produção de petróleo autossuficiente se não tivessem feito a destruição que foi feita da Petrobras por essa farsa toda da Lava Jato e do Sérgio Moro, que deveria estar sendo julgado por lesa pátria. Exatamente. Né? E nada acontece. Exatamente. E o senhor Temer e o seu Bolsonaro, que deu prosseguimento a isso tudo, que entregou a nossa empresa brasileira, na mão de acionistas, que teve aí 150 bilhões de lucro, que não ficou para o Brasil. Foi embora. Virar ouro guardado no cofre dessa gente. Percebe? O conto do vigário que o brasileiro caiu. Será que o pessoal vai acordar? Esperamos que sim. Carlos, tem uma pergunta aqui do Ricardo, eu também já estava anotado aqui, mas agora eu vou ler aqui, ele fez a Estrela Algol. O que o Carlos sabe sobre a Estrela Algol e sua ativação, e a passagem do nó do norte, mais conhecida como Cabeça de Medusa? Essa estrela estaria associada a situações sombrias? As estrelas sempre apontam grandes acontecimentos. A estrela de Belém, por exemplo, trouxe o prenúncio de grande luz para o planeta naquela época. Ricardo Coelho é um amigo da Rádio Web Manaus e está ouvindo através do nosso site. E mandou aqui esse recado para você.
É legal. O Ricardo colocou uma questão importante que tem a ver com essa timeline que nós estamos para viver aí. Em 2024 será essa ativação de Algol. Algol é uma estrela que está posicionada no finalzinho do signo de Touro. E para lá está rumando agora o planeta Urano, das disrupções, quedas, rupturas inevitáveis, drásticas. E vai se juntar com ele no dia 15 de julho de 2024 o planeta Marte. Marte e Urano em cima dessa estrela Algol, que já foi ativada agora recentemente com a passagem da cabeça do dragão por ela. Né? Então, nós temos um desdobramento que vai ter um ponto de ruptura, segundo a lógica do significado dessa estrela. Caput Algol é a cabeça do demônio, cabeça da medusa, né? Considerada uma estrela demoníaca, uma estrela maléfica dentro da astrologia, que era muito levada em conta na astrologia medieval. Hoje a astrologia moderna não dá muita conta para isso, não usa muito isso nas suas análises. Mas na astrologia medieval isso tinha muita força. E essa estrela ela é um ponto, assim, talvez seja a estrela mais, ela e Chet, que tem no final de Peixes, que também vai ficar ativada até 2026, e que tem a ver com catástrofes por mar, tsunamis, afundamentos mais diversos. Então, o quadro não é bom. Astrologicamente, eu posso dizer para vocês que a gente está atravessando um campo minado. Até 2026, muita coisa vai acontecer que nós vamos ficar assombrados. E eu tenho a impressão que eu vou acabar voltando aqui no programa Horizontes para falar de outras questões que ainda estão por vir. Pois é, com certeza. Vai estar aqui conosco, sim. Se a internet não cair até lá. Pois é. A gente faz o sinal de fumaça, jabutigrama do sítio do Pica-Pau Amarelo, não dá um jeito. E nessa hora a gente tem que usar a criatividade e a nossa. Porque é importante, Léia, eu acho que a gente vai falando assim, bombardeando as pessoas com todas essas informações, às vezes as pessoas ficam meio desesperadas, mas a gente tem que dar um alento também, a gente tem que colocar uma posição. Veja só, nós somos seres sobreviventes. Sobreviventes por quê? Nós somos os descendentes de pessoas que sobreviveram à pandemia, que sobreviveram às 2 guerras mundiais. Nós carregamos na história da nossa ancestralidade toda a força que esses ancestrais tiveram que desenvolver para sobreviver a essas catástrofes, essas situações. Nós fazemos parte dessa história. Nós não estamos. O passado não é uma coisa lá atrás que fica guardado num livro de história embolorado. O passado está com a gente. Nós somos a configuração desse passado aqui. Portanto, esses recursos de sobrevivência estão em nós, à medida em que nós nos conectamos e honramos a história que nos deu origem lá atrás. Então, se eu entrar em contato com a minha ancestralidade, nesse momento que eu estou perturbado, que eu estou com medo, que eu estou inseguro sobre o que vai acontecer, pense que você teve alguém lá atrás que vivenciou isso na pele, na carne, no osso. E muitos sobreviveram e criaram estratégias de sobrevivência. É um manancial riquíssimo de força para você se conectar e passar esse momento que não será fácil. Mas existe um campo no qual você pode se nutrir para poder seguir vitaminado, fortalecido nessas dificuldades que nós vamos viver. Nós falamos, você falou, um novo paradigma, né? Fim de uma era, início de outra. Mas até chegarmos lá, temos toda essa destruição, né? Essas guerras, essas pandemias. O que a gente pode esperar? Claro, não vai ser para nós, na nossa geração, mas no futuro, daqui o que 100 anos, 200 anos, poderemos estar, o ser humano poderá estar melhor, né, no sentido dessa ganância, desse poder, dessa injustiça, né, desses preconceitos todos, né, porque eu acredito muito, é a queda de uma era, né, um novo paradigma, mas eu tenho esperança que seja para melhor, depois de todo esse sofrimento, o ser humano traga, né, dentro de si, né, uma justiça, né, a união, a amorosidade,
Paulo Steckel tá nos assistindo aqui. O Paulo, grande Paulo. Eu quero que você depois comente, né, o que eu disse nesse sentido, né, porque a gente também não pode viver só, né, essas notícias não são boas. Né? Muitas pessoas podem ficar apavoradas, né, mas a gente tem que ter um alento para não esmorecer e seguir em frente. Né? Paulo Steckel vai estar aqui comigo dia 14, e olha só o título, o tema, né? O título que ele vai falar. Desbaratando teorias do fim do mundo. Né? Porque nós já estamos vivendo, né, o fim dessa era, né? Esse novo paradigma, essa queda. Por favor. Porque assim, não é o mundo, né, que vai... É a nossa construção de mundo atual que está falida. Né? Sim. Então nós estamos chegando numa encruzilhada, como aconteceu com a história. Se é só você estudar a história, você vai ver que houve um momento que o feudalismo faliu e entrou outra concepção de mundo. Então nós estamos numa zona de transição. Né? E, evidentemente, a Terra também tem os seus movimentos periódicos de ajuste tectônico. Então, está coincidindo tudo junto agora. E os astros acabam dando esse panorama para a gente. Então, nós estamos atravessando, não por um apocalipse, não por um fim de mundo, nós estamos atravessando por um fim de processo, por um fim de era, por um fim de configuração mundial. E a configuração vai ser outra. O que vai ser não está pronto. Esse é o grande drama. O que torna as pessoas tão desesperadas e inseguras? É porque nós estamos destruindo a velha casa sem a nova estar pronta. E está chovendo. E está nevando. E você está destruindo a velha casa, mas não está com a nova pronta. E você fala, aonde eu vou meter minhas coisas? Né? Então, essa é a situação que nós estamos vivendo. Por isso que dá essa sensação de fim de mundo. E aí, evidentemente, há pessoas aí que entram, né, com canalizações de ET, né? Eu já vi gente falando que vai ter intervenção alienígena na guerra. Então, essas bobagens que o Paulo Steckel, ele combate isso daí ferozmente lá no canal dele, né? Essas bobajadas todas que o pessoal fica colocando aí para arrebanhar incautos, adeptos, né? Então, não é isso. E outra, essa concepção, a gente tem que perceber, Léa, que a gente tem uma visão ocidentalizada e cristianizada das coisas, judaico-cristã. Né? Se você for conversar com um cara lá no Afeganistão sobre apocalipse, fim de mundo, ele vai ficar olhando para tua cara, ele não vai entender do que você está falando, porque isso não faz parte da cultura daquele pessoal. Né? Se você pega, por exemplo, a cultura grega, lá, para eles, o mundo não tinha fim. O mundo era eterno. Quem tinha fim era você. Então, se você quisesse se eternizar, você tinha que fazer algum ato heróico para você ir parar nos livros e nos cânticos daquele povo. Então, você tem os guerreiros, né? As guerras da Grécia. Então, assim, o próprio filme Troia mostra isso numa cena perfeita, quando o Aquiles vai conversar com a mãe dele, e ele pergunta se ele deveria ir para a guerra de Troia ou não, né? E aí ela fala assim, bom, se você não for para a guerra, você vai sobreviver, vai lutar algumas guerras e vai ficar conhecido como um bom guerreiro por 2 ou 3 gerações. Mas se você for para a guerra de Troia, você vai morrer. Só que você vai ficar conhecido até o final dos tempos. Então, para o grego era se eternizar. Então, eu vou morrer. Eu vou para a guerra, eu morro e me torno um mito, me torno uma constelação, né? Me torno alguma coisa. Nós, da cultura judaico-cristã, é o inverso. Para nós, o mundo vai acabar. Então, eu tenho que me salvar. Né? Então, eu tenho que ser bonzinho, eu não posso falar palavrão, eu não posso fazer sexo. Então eu crio um monte de coisas, um monte de regras, me prendo numa cadeia de regras e de castrações violentas, porque eu preciso salvar minha alma do fim do mundo. E aí, evidentemente, como as pessoas ficam presas nisso, aí começam a surgir o quê? Os que vão vender o pós-fim do mundo. Vem que eu tenho a fórmula para você aqui, né? Então, assim, é canalização, é intervenção alienígena, vamos embora para outro planeta. São essas conversas moles que a gente vê aí na internet. Né? Beleza. Olha, se eu estava lendo aqui, obrigada, Carlos. Newton Eustáquio, aqui do Facebook. Excelentes análises do Carlos, sou fã do Carlos. Pergunto, os astros indicam alguma possibilidade de nós, coletivamente, humanidade, conseguirmos aprender
com as dificuldades e os desafios que enfrentamos nessa quadra da história? Coisas como solidariedade, igualdade, fraternidade, que desde a Revolução Francesa não conseguimos implantar. E daí ele remete aqui, não temos nem o projeto da nova casa, aquilo que comentastes, né? Querendo uma nova casa, mas não tem o telhado, enfim, né? Não tem o projeto. E daí a Janice pergunta assim, ó, tu achas que realmente vai ter uma terceira guerra mundial? Olha, os astros apontam para uma coisa assim, mas não nos moldes do que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Eu acho que a coisa, se ela progredir a esse ponto e seguir o caminho que os astros estão apontando, a gente vai ver um conflito de uma natureza um pouco diferente e até com efeitos diferentes no mundo, né? E isso vai trazer um mundo novo que vem aí, primeiro um mundo bastante destroçado, depois um mundo que vai precisar se reinventar, né? Eu vejo essa possibilidade. Respondendo a outra pergunta, se vai nos tornar mais solidários, mais... Isso. Olha, eu sou bastante realista, né? O mundo existe aí, a civilização humana existe desde 5.000 anos para cá de registro de história. Nós já passamos por imensas guerras, né? Nós tivemos guerras das mais diferentes, Império Alexandrino, Império Romano, Império Persa, egípcio, né? O que teve de matança, de destruição, né? Só não tinha o quê? A televisão, a internet mostrando, mas a desgraça acontecia, sempre aconteceu, continua acontecendo e não vai deixar de acontecer. E nós não nos tornamos melhores. Se a gente observar bem o comportamento das pessoas que tinha na época de Jesus Cristo, o apedrejamento das pessoas é o cancelamento de hoje, né? Chegava lá um judeu e falava, prostituta! Todo mundo catava a pedra e arrebentava a coitada da mulher na pedrada, né? Hoje é a mesma coisa. Comunista! Aí vem todo mundo, né? Cancela. É assim. Eu não vejo que houve uma grande mudança. A gente mudou o paradigma tecnológico e a forma de organizar socialmente. Mas a natureza humana, ela continua mais ou menos sendo a mesma. Por quê? A gente continua dos mesmos estímulos. Nós geramos um grupo que domina a riqueza, isso existia no Egito, existia em Roma, existia na Pérsia, continua existindo até hoje, e que larga a maior parte da população como fosse galinhas ali jogando quirela. Isso gera inseguranças alimentares, insegurança política, insegurança militar. O mundo inteiro sempre teve esse caldo de cultura do ódio, do rancor. Então, como de repente, do nada, no estalar do dedo, vai surgir uma humanidade bonitinha, fofinha, solidária? Eu não acredito nisso, sinceramente. Eu não acredito que as coisas vão ser assim. Eu acho que a gente vai tendo melhoras progressivas em algumas coisas, mas forçosas, né? Hoje você tem uma Carta dos Direitos Humanos que surgiu por conta das atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Mas uma boa parte da população não está nem aí com isso. E quando pega no calo delas, ela está nem aí para os direitos humanos. Se ela quiser matar, ela mata, tortura e acha bonito isso daí. Então, eu sinceramente eu sou bastante realista, não é uma visão pessimista. Eu olho para a história e vejo que a história continua seguindo o seu fluxo, como sempre, e a natureza humana continua sendo a mesma natureza. O Neil Dorsey, ele diz assim, e a morte sistemática dos negros, jovens, mortos todos os dias nas comunidades, isso sim já é uma guerra civil. O número de jovens já vivemos isso, né? Nós já vivemos a guerra. Né? O número na Ucrânica veio nos ajudar a falar e comentar, mas a guerra é aqui. Né? Uhum. O número de jovens negros mortos no Brasil, se você pesquisar o número, quantos jovens negros morreram em 2021, vocês vão ver que é muito maior da quantidade de pessoas que morreram na Ucrânia. Não estou dizendo, uma morte na Ucrânia já é lastimável. Né? A gente não está minimizando, porque as pessoas têm esse pensamento polarizado. Né? Você está criticando A porque então você é a favor de B. Não, né? Não é assim que funciona. Então, olhando o seguinte, o pessoal faz uma tempestade para umas questões e as outras não têm valor.
Então, assim, a quantidade de jovens negros mortos no Brasil é bem maior do que a quantidade de pessoas que morreram na Ucrânia. Até porque a operação militar que está sendo levada ali pela Rússia, ela está tentando minimizar as vítimas civis. Por isso que o pessoal fala assim, mas por que essa guerra já não acabou? Né? Por que a Rússia, que é poderosa, já não invadiu, detonou com tudo? Teoricamente, teria que ter feito assim, né? Sei lá, uma potência militar e nuclear, já teria invadido a Ucrânia em 2 dias, já estava tomado tudo. Por quê? Porque justamente, pelo que a gente tem as notícias do lado de lá e que não são veiculadas na mídia daqui, o intento do exército não é matar as pessoas, não é matar os ucranianos. Eles estão atacando, sim, os neonazistas que vêm por cima deles lá. Mas é ter o mínimo possível de baixo. Mas lógico que morre gente. Você está numa guerra. Vai explodir um carro, vai explodir uma casa, né? Vai explodir um gasoduto, alguém vai morrer com uma bala perdida, uma bomba que explode. Então, assim, ter morte tem. Mas se você botar na ponta do lápis a quantidade de mortes da Ucrânia e pegar aqui com o nosso Brasil, com as operações policiais que acontecem nos morros aí, né? Quem é que está mais? Quem é o vilão da história, então? Né? Se a gente for fazer um ranking, o Brasil está muito pior na vilania do que o próprio Putin. Isso aí. Aqui a Ana Mocelini diz também assim, de feminicídios também, infelizmente. Muitas mortes. LGBTs, e assim vai, né? Assim vai embora. Carlos, são 16 horas e 15 minutos, nós temos 15 minutos ainda na nossa live aqui, no nosso programa. Eu queria saber o que você pode nos dizer em relação à política aqui brasileira, né, as eleições de outubro. Se você chegou a fazer um mapa astrológico de um e de outro, o que você pode comentar, por favor? Eu tenho estudos, né, para os 2 candidatos, e existem situações bastante pesarosas. Eu preferi ainda não entrar muito nisso, porque eu temo pelas eleições. Eu temo pelas eleições. Que corre o risco, porque se a situação tiver uma escalada muito séria, se aqui no Brasil se fizer a gracinha de querer forjar um alto atentado e falar que esse atentado tem a ver com a guerra, então nós temos que reforçar a segurança, e aí para poder votar um estado de emergência nacional no Congresso, com o Congresso comprado, é muito rápido. E a gente sabe que no estado de emergência nacional, a primeira coisa que vai embora são as eleições. Então, assim, eu não tenho medo de dizer aqui, apesar de ser muito malhado por isso, que as eleições estão em risco, sim. E a gente não sabe o que está sendo urdido nos bastidores do poder. Né? Então, astrologicamente, o quadro é diferente do que as pesquisas estão mostrando aí. Sim. Tá? Astrologicamente, o quadro aponta para uma outra direção diferente do que o já ganhou que está sendo posto aí. Então, por isso que eu acho que tem que ter muita cautela, muito cuidado, porque se os financiadores lá da Revolução Ucraniana gastaram tanto e estão levando o mundo a uma guerra por conta daquilo, pensa que eles também gastaram e se comprometeram muito aqui no Brasil para tirar o governo que estava e colocar esses fantoches aí. E eles não vão abrir mão disso facilmente. Não vão abrir mão disso facilmente. Então essa turminha não vai ficar quieta. E, aliás, eles não estão quietos. Eles estão, sim, tramando as suas agendas, porque enquanto o pessoal está todo aí, uma parte chorando, rezando, né? Outra parte correndo para lá e para cá, preocupada, né? Enquanto existe todo um contexto para desviar a atenção das pessoas, há um silêncio em Brasília. Sim, muito. Né? Brasília está silenciosa. Nós vivemos meses tumultuados com CPI, briga de tudo mais, isso aqui. Silêncio. O mundo praticamente em Terceira Guerra Mundial, e há um silêncio muito incômodo em Brasília. Esse silêncio preocupa. A gente tem que tomar cuidado.
Não vamos entrar num clima achando que as coisas estão definidas, porque não estão. E esse caminhar dos astros aqui também afeta diretamente o Brasil. O mapa astrológico do Brasil está muito estressado por conta desses trânsitos astrológicos, e a gente vai perceber isso entre maio e agosto. Entre maio e agosto, turbulências vão acontecer, e dependendo de como se gerir essas turbulências, nós podemos entrar num estado mais ou menos desse. Existe um medo muito grande do Império Americano de estar perdendo a América Latina, já Sim. que governos de esquerda estão assumindo. Hoje teve a posse do Boric, né? Então, a Argentina, que fez uma aproximação recente com Rússia, com China. Então, eles estão, assim, com medo de perder a América Latina da influência deles. E outra, não nos esqueçamos, né? Temos uma coisa chamada Amazônia, né? Porque não foi só a Petrobras foi o início do processo de tomada do Brasil. Existe uma Amazônia aí. E aí eu pergunto, se amanhã ou depois os Estados Unidos criarem uma história e demonizarem o Brasil para o mundo todo, da mesma forma que estão fazendo com o Putin, vão demonizar os brasileiros porque eles vão inventar alguma história que aconteceu na Amazônia, cabeluda, que nem precisa ser verdade, e se for verdade eles vão maximizar. Ele pode, da mesma forma que está com o Facebook instigando a matar o Putin, ele pode instigar o mundo todo a criar sanções econômicas contra nós, enforcar o brasileiro e depois falar assim, tá bem, a gente só tira a forca do seu pescoço se você ceder a Amazônia para a gente. É possível que isso aconteça a qualquer momento. E o povo brasileiro fica assistindo o BBB. É, verdade. Verdade. 16 horas e 20 minutos. Em 10 minutinhos, eu não sei, deixa eu ver se eu tenho mais perguntas, mas eu queria que você. Aqui o Newton Eustáquio diz assim: concordo, eleições correm risco, temo até mesmo por uma guerra civil. É o silêncio das tramas. É isso aí, eu também tenho bastante medo. Uma guerra civil que pode começar primeiro nos Estados Unidos, tá? Sim. E tudo isso está acontecendo porque eles não estão nada bem, né? A gente sabe, né? A situação está complicada. Porque é um final de. É tudo junto, né? Esta nova era, né? Essa era antiga indo embora. Claro que vão passar por todas essas guerras, todos esses movimentos. Mas ele veio com tudo, né? Sistemas políticos, a religião, a maneira de ser, o poder, os capitalistas, a democracia, o grande império, né, que são os países ricos que comandam, que dão as regras. Janice Steller diz assim: quando a França quis intervir na Amazônia, foi o Putin que travou. Olha só. Pois é, a gente deve ao Putin, apesar das pessoas estarem demonizando, não que eu afiancie o que ele esteja fazendo, né? Não concordo com guerra de hipótese alguma. Não acho que seria a forma de resolver essa situação. Mas ele se pronunciou e falou que a Amazônia é do Brasil. E ele também defendia o assento do Brasil no Conselho das Nações, na Segurança das Nações Unidas. Na ONU. Na ONU. Então, a gente tem que olhar para esses movimentos, né? Esses movimentos. É o que eu digo sempre, tem que olhar os dois lados. Ninguém quer a guerra, eu sou contra a guerra. Mas temos que olhar a mídia dos dois lados, né? E não só de um. Eu tenho compartilhado e tenho comentado isso com as pessoas. E outra, como o nosso povo é muito crédulo, muito religioso, assim, né? A questão da paz fica sendo uma espécie de dádiva divina. Então o pessoal acredita que a paz é algo que vai tocar a harpa dos céus e vai descer à terra. Paz é uma construção social, gente. Quem constrói a paz somos nós. Enquanto vocês ficam rezando, ajoelhados, orando, pedindo para Deus e para ET e para tudo mais vir aqui nos salvar,
a coisa vai continuar, o trator vai passando por cima de todo mundo, isso daí não muda, as pessoas estão orando e rezando desde que existe a humanidade, e as coisas continuaram acontecendo do mesmo jeito, né? Então, assim, você falou de esperança, eu quero criar um termo esperançação. Sim, esperança, mas ação junto. Só esperança não resolve nada, né? Só orar não resolve nada, você tem que ter uma construção social. E qual é a construção social para a paz? Hoje, no mundo de hoje, 2022, eu só vejo a única forma de a gente conseguir, não um mundo de paz, lindo e maravilhoso, todo mundo saltitante em campos de magnólia, não é isso, mas um mundo melhor com o fim da hegemonia dos Estados Unidos. Isso mesmo, também concordo. 16 horas e 24 minutos. Quero te agradecer, né, por tu estares aqui comigo novamente no Horizontes, a tua disponibilidade. Foi só eu fazer o convite, você aceitou rapidamente. Muito obrigada. Muito esclarecedor, com toda a tua experiência, com todo o teu conhecimento. Sou tua fã, né? Sigo você no YouTube, no Face, no Instagram, em todas as redes. Só quero te agradecer. Meu muito, muito obrigado. E a tua despedida, tuas considerações finais, meu querido. Não, eu que agradeço, Léa, agradeço a oportunidade de estar falando. É sempre um prazer estar trazendo essas visões da astrologia, as visões humanísticas que eu também compartilho aí no meu trabalho. E estou aqui à disposição. A hora que precisar, estamos aí para conversar. E agradeço o pessoal que também participou, que trouxe aí os questionamentos, né, perguntas relevantes que estão mexendo com as pessoas, né? É um momento em que as pessoas estão aí questionando. Então é importante a participação, agradeço a participação de todos. É uma mudança também, né? Só que rapidamente, temos ainda 5 minutinhos, que chegou aqui que é uma mudança também sobre a religião, né? Religiosidade de cada um de nós. Fernanda Favier diz assim, ó: as pessoas esquecem que a fé sem obras é morta. Não adianta delegar tudo a Deus e não fazer a nossa parte. Uhum. É que eu sempre falo, Jesus ele ia para o Monte das Oliveiras orar, mas depois ele descia e ia para o mundo da realidade, meter o dedo na cara de fariseu, falar, você é um hipócrita, sepulcro cara de branco, pegava o chicote, ia lá nos vendilhões do templo e fazia uma arruaça lá. Então essa coisa de ficar só, ai meu Deus, vamos orar, vamos imaginar luz e luz e luz. Gente, isso daí é de um... Não tem ação isso daí. Então assim, Sim. Vá procurar a tua inspiração, né? Vá para a sua crença, para a sua espiritualidade, reze, faça o que você tem que fazer, abasteça-se. Porém, não fique só nisso. E nem fique só vendendo isso como solução mágica para o mundo. Vá para o mundo, para a realidade, né? Falei para vocês, se conecta com os seus ancestrais, porque eles passaram por coisa até pior do que nós já estamos passando. E a força está ali. Honre esses ancestrais e fala, eu tenho essa força, vocês desenvolveram essa força em dificuldades extremas e ela está comigo. E eu vou usar isso para passar por essas dificuldades. É isso. É isso aí. Esperança e ação. Ação. Aí nós podemos ter a esperança, né? Obviamente. É isso aí. Muito obrigada. São 16 horas e 27 minutos. Programa Horizonte se despedindo. Mais uma vez, muito obrigada, Carlos, pela tua participação aqui conosco, tá? Vou te convidar novamente, tá? Lá por daqui uns 2 meses, quando estiver se aproximando outro trânsito, para ver como é que estamos e ainda o que a gente pode enfrentar por aí. Tá? Saúde, bom final de tarde para ti. Obrigadão. Para todos nós.